Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso 25º episódio do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. 25, hein? 25. 25 episódios. Tu achou que não passava de 10, né? Eu achei. Eu também achou. Não, mas é muito assunto, né? É muito assunto. É muito assunto pra gente falar. Inclusive, assim, a gente também tá se puxando, né? A gente tá caprichando. Persistência, né? Constância. Porque a gente, por exemplo, iodo, que poderia ser um episódio, estamos no terceiro. Estamos tentando destrinchar o máximo possível. E o detalhe, né? O pessoal não sabe, mas isso aqui foi uma gravação contínua. A gente fez 3 episódios gravados numa tomada só. E aí, no intervalo aqui, entre um episódio e outro, uma troca e outra, já ficou coisa que a gente esqueceu de falar no último, né? Vão surgindo mais coisas e talvez precise de mais episódios. Exatamente. Mas a gente tá falando sobre iodoterapia. Nós tivemos 2 blocos, 2 episódios anteriores, nas 2 semanas anteriores, onde nós falamos sobre o que é a iodoterapia, como ela funciona, sobre a preparação para a iodoterapia, né? A dieta, o hormônio, interna, não interna, pós. E agora a gente vai falar, a gente colocou como complicações, né? O que você precisa saber, mas na verdade é mais sobre os mitos, né? A gente quer desmistificar uma série de fatos ou uma série de histórias que os pacientes do pós-iodo, acham, né? que tem. Sim. Aquilo que a gente conversou, né? Nossos pacientes têm muito mais medo do iodo do que da cirurgia. Exatamente. E o iodo é um tratamento muito tranquilo, claro, só é feito quando necessário, mas é muito tranquilo. Exatamente. Né? A gente vai falar se precisa queimar o colchão ou não precisa queimar o colchão, se dá leucemia ou não dá leucemia, se tem que queimar roupa e tudo mais. E para isso, voltou aqui o nosso amigo Thiago, o físico, e o Aurélio, coitado, não saiu. Ele tá aqui há 3 horas gravando com a gente, sem parar. Mas esse cachê vai sair caro. Isso vai custar caro, né? Mas eu vou apresentá-los de novo, porque talvez você caiu de paraquedas aí, tá vendo esse como primeiro episódio e não conhece eles. Então eu vou pedir para que eles se apresentem de novo, quem são. Quem já viu, aguenta 5 minutinhos que a gente já vai entrar no assunto, continuar os nossos outros 2 episódios. Aurélio, muito obrigado por continuar aqui conosco e apresente-se para o pessoal em casa, Aurélio. Muito obrigado, então. Continuo aqui firme, né? Depois de 2 episódios e 3 canecas de café. Então, eu sou Aurélio, sou médico nuclear, formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e fiz medicina nuclear em São Paulo, no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo. Né? Tive uma formação prévia como clínico, né? Clínica médica e cardiologia. Né? E hoje atuo preferencialmente como médico nuclear. E na clínica bionuclear, que a gente montou essa clínica, agora em novembro estão fazendo 21 anos. Está de aniversário em novembro. Uhum. A clínica referência aqui em Floripa, talvez Santa Catarina, né? Claro que a gente manda todos os nossos pacientes quando precisam fazer iodo, PET, cintilografia, essas coisas. Tratamento e diagnóstico, né? E, Thiago, você se apresente de novo, de novo, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, poder falar aí, principalmente aí uma profissão aí que é muito desconhecida, que é a física médica. Então, eu sou formado em física médica pela PUC do Rio Grande do Sul. Fiz a residência em medicina nuclear na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E também sou supervisor de proteção radiológica pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, no qual esse órgão exige que tenha um físico, né, para responder pela proteção radiológica, tanto dos pacientes como da equipe que trabalha, porque é uma especialidade que utiliza material radioativo. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado, Aurélio. Ô, Aclay, não sei se tu sabes, mas assim, o médico, quando se forma médico, pode fazer quase tudo. Desde que, claro, responda por suas responsabilidades. Mas não pode fazer medicina nuclear. Era uma coisa que eu ia te perguntar. Para trabalhar com medicina nuclear, precisa de uma autorização diferente. Então, por exemplo, tu não pode trabalhar com medicina nuclear. Sem ter passado pela residência, né? Então, a gente, quando termina a residência de medicina nuclear, a gente tem que passar por uma prova da CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí a gente ganha um registro na CENEM
como médico nuclear, e aí você pode fazer todas as atividades que envolvem as fontes seladas, que a gente chama, né? Que são esses radioisótopos. Aliás, não seladas. Né? Não seladas, que são os radioisótopos. E a gente pode também comprar um material radioativo. Né? Porque isso é uma coisa bem restrita. Aí tem que passar por esse crivo da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Né? Então, não são todos que podem mexer com material radioativo. Né? Eles têm muita preocupação com material radioativo, com extravio, com roubo de material radioativo, com contaminação. Né? Tanto que também a gente não trabalha sozinho. Está sempre junto com o físico. Né? Então é uma equipe bem coesa, assim. Ou seja, o Aurélio pode operar e eu não posso fazer iodoterapia. Exatamente. Mas é isso mesmo. O Aurélio pode operar tireoide. Mas eu não posso fazer iodoterapia. Não pode. Mas é um risco. Agora a gente vê quem está acima de quem, né? Nessas horas. Desde que responda pelos seus atos, exatamente. Mais falando a respeito da regulação no setor de medicina nuclear, é muito regulado, né? Porque a gente tem a Anvisa, que normalmente é o que regula a área da saúde, mas tem a CENEM, né? E são os dois que nos regulam. Então, é muito complexo hoje montar um serviço de medicina nuclear e manter justamente pela regulação. Mas é que tem riscos, e principalmente até pela questão da terapia. Por exemplo, se tu pode abrir uma medicina nuclear hoje para fazer diagnóstico, PET, cintilografia, mas a maioria não faz terapia justamente pela complexidade. Quarto terapêutico, gerência de resíduo radioativo, roupa, que no episódio anterior comentaram. Então, é bem complexo, né? Quarto terapêutico dentro de clínica, até em hospital, consegue contar nos dedos. Tem aqui em Santa Catarina. Né? Bem difícil. Assim, na clínica é mais difícil ainda porque não tem parte da hotelaria de um hospital. Sim, né? claro. Sim. Então, isso aí ainda é mais complexo. Alimentação. Mas tem que ser regulado, né? A gente teve um episódio lá em Goiânia do Césio, né? Justamente. Então, assim, tu vê que como isso é uma questão que, se não bem cuidada, o problema é muito além de uma pessoa, né? Não nem sei. Não, eu digo até porque os pacientes muitas vezes, né? Sabem que estão ali, eles estão num serviço seguro, né? E totalmente auditado. Todo mundo regulado, vigia, que todo mundo... Isso. Isso é interessantíssimo de falar. Ô, Daniel, vamos fazer um resuminho do... Vamos fazer um resuminho? Tá, quer dizer... Claro. Nos outros episódios, a gente conversou então sobre a jornada do paciente e os cuidados que ele tinha. Então, assim... Ou quando o paciente tem alguma doença na tireoide que precisa de algum tratamento com iodo. Por exemplo, uma doença de Graves, né, que é um hipertireoidismo autoimune. Ou quando operou um câncer de tireoide, em alguns casos, que hoje em dia é um percentual menor do que era há muitos anos atrás, precisa fazer um tratamento complementar com iodo, ou seja, diminuir a chance do tumor voltar. O que é feito? O médico assistente, o cirurgião, o endocrinologista, faz um pedido para o paciente, vai fazer iodo. O que o paciente faz? Ele vai na bionuclear e lá eles cuidam de tudo isso, ou na bionuclear, ou na clínica, qualquer outra clínica de medicina nuclear, e eles agendam uma consulta com o médico nuclear, com o físico médico, com a nutricionista, e fazem todo um agendamento. O que o paciente precisa? Ele tem que ter... ele tem que estar ávido, o organismo tem que estar ávido para tomar esse iodo e o iodo entrar bem nas células-alvo ali. Então, para isso, precisa de duas coisas. O TSH, que é um hormônio tireoestimulante, tem que estar muito alto, e para fazer isso, ou o paciente fica um tempo, normalmente 1 mês, sem tomar o hormônio, ou faz injeção de TSH, que é o TSH recombinante. Além disso, tem que fazer uma dieta de 15 dias e alguns cuidados. Então, nada de corantes, conservantes, produtos químicos, sal iodado, frutos do mar. Então, tem que tomar esse cuidado. Com maquiagem, batom muito colorido, esmalte, tintura de cabelo. Chegou no dia, o paciente vai lá, toma o iodo, que é um líquido, uma aguinha, sem gosto, sem cheiro, sem nada,
dependendo da dose e também dependendo do quanto emite de radiação, ele pode ser liberado depois de um certo tempo. É isso? É isso. Aí vem o que a gente falou pro Thiago que ele ia dizer, porque tem a alta médica, que é o que o Aurélio dá, que ele falou antes, né? E tem a alta do físico. Como é que é a alta do físico? Bom, então assim, no episódio anterior que eu assisti, comentaram sobre essa questão, o doutor Aurélio comentou que o paciente ele fica internado não por questões clínicas, né? Porque ele, clinicamente ele chega bem, ele sai bem. Os efeitos que a gente talvez comente mais tarde são muito simples de remediar e também não são todos que têm algum sintoma clínico, né? Então a alta é uma alta radiométrica, ou seja, a norma, a legislação, orientações da Agência Internacional de Energia Nuclear e a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, exige que o paciente só pode receber alta ou tomar o iodo quando a atividade, né, for de 50 milicurie. Então, por exemplo, um paciente que tomou uma dose de 100 milicurie, ele vai ter que internar, né, e vai ter que eliminar 50%, ou seja, a metade. E esse tempo varia de paciente para paciente. Então, eu só vou poder dar alta para ele quando ele tiver 50 milicurie. Como é que eu vou medir 50 milicurie? Eu tenho um aparelho, que é o Geiger-Müller, que é um detector de radiação, onde a gente, durante o período que o paciente está internado, a gente faz regularmente essas aferições, essas verificações, né? É aquele aparelhinho do filme lá. Que a gente vê nos filmes de que tem qualquer coisa nuclear. Então, a gente com esse aparelho, a gente consegue acompanhar a eliminação. Por quê? Porque ele é uma fonte radioativa. Se essa radiação está sendo eliminada pelo corpo dele, está diminuindo a emissão de radiação e esse aparelho acompanha. Então, quando chegar uma medida, né, eu vou saber que a gente transforma em uma outra unidade, mas eu vou saber que no corpo dele tem os 50, que é normativamente permitido para mim liberar ele para ir para casa, tá? E como é que ele faz essa eliminação? Como é que... Isso. Então, o iodo, a principal via excretora é a urina, mas também é eliminado por saliva, suor, fezes, né? Mas a grande parte pela urina, né? Então, o que a gente recomenda sempre para o paciente é ele se hidratar, né? Então, quanto mais líquido o paciente tomar, mais rápido ele vai estar eliminando aquele iodo que vai estar em excesso no corpo dele. Porque o iodo, efetivamente, vai ser captado pelos remanescentes ou pelas células tumorais da tireoide até no máximo 2 horas. Passado essas 2 horas, o que tinha para ser absorvido por essas células foi absorvido. O resto é excesso. E o resto eu digo que é a maior parte, porque normalmente ali é 2%, 3%, 4%, né, que vai ser captado, né, principalmente para remanescente. Mas esse resto ele tem que ser eliminado até para o paciente se expor menos à radiação e não para ele ir mais cedo para casa. Né? Então a gente induz o paciente a tomar bastante líquido para eliminar o quanto antes e para ele se expor menos à radiação. E aí, a hora que tu chega nesse valor de 50, você... Tá liberado. Você libera. Então, assim, o paciente não interessa a condição que ele tá, não interessa a dose que ele tomou, ele não vai embora para casa antes que tu passe lá e confirme. E por isso que a alta também, ela é híbrida, né? Então, com o médico, dentro da alta clínica, ele pode atingir, né? Mas se o paciente está lá nauseado, tem algum efeito que precisa de cuidados clínicos, então o médico vai avaliar clinicamente, por mim está ok, e radiometricamente, por mim ele está ok. Então a gente consegue dispensar ele. E chega a acontecer, Aurélio, de o paciente ficar nauseado, ficar... Tem uns que ficam bem ruinzinhos. Náusea, dor cervical. Mas isso ali naquele período na clínica. Enquanto está internado na clínica? Logo após a administração ali. Não é comum, mas geralmente é um sintoma leve. Insuportável e que muitas vezes não precisa medicar. Mas muitas vezes tem que medicar. Fica ruim. A pior situação que tem lá é vomitar. Porque ele vai, né, se vomitar precoce mesmo, ele vai perder o tratamento. Logo, claro, dentro dessas 2 horas ali. Isso é a pior situação, porque dependendo de onde ele vomitar, vai contaminar, né? Às vezes não dá tempo dele ir até o banheiro, vomita ali onde ele está mesmo, e perde o tratamento e contamina todo o ambiente. Né? Isso aí já aconteceu, né? Já aconteceu. Mas não é comum, não é comum, graças a Deus isso aí não é comum, né?
Às vezes tem paciente que por outras condições, né, que às vezes a glicose está descontrolada, tem uma crise hipertensiva ali naquele momento e tal. Mas não é um relativo ao tratamento. Né? Relativo ao tratamento seria dor e náusea, vômitos, né? Uhum. Que é o que pode acontecer enquanto está internado. Basicamente isso. Um desconforto gástrico eventual e uma dorzinha. Muitas vezes ele fica por um tempo assim, a gente medica ele para casa, faz uma receita. Ó, você usa mais 1 dia, 2 dias, tal, medicação. Uhum. Né? Pronto, para dar um alívio assim sintomático. Né? E aí tem uma segunda vista médica quando ele vem fazer a PCI, né? Dali uma semana a gente acaba vendo ele de novo, tal, e vai dizer como é que passou esse período todo. Não, foi tudo tranquilo, tal. E nesse período entre a alta e o retorno na PCI, ele pode ter outros sintomas, ele pode apresentar outras alterações, porque assim, vocês falaram que é eliminado urina, suor, glândulas salivares e fezes, né? Então provavelmente por onde aquele radiação passar, ele vai ter algum componente actínico, inflamatório ali, né? Exatamente, Não é comum que fique isso incomodando o paciente, né? Mas tem muitos que se queixam com as glândulas salivares. Né? Já começa a ter diminuição de percepção de cheiro e gosto. Já nessa semana antes da PCI. Já da internação ali no 2º, 3º dia já começa a ter. Então tem uns que dizem assim, é como se eu fiquei um pouco gripado, que eu não percebo o gosto e o cheiro. Isso pode acontecer, mas geralmente é uma alteração transitória, né? Alguns dias e aquilo melhora espontaneamente. E outros daí tem um pouco de boca seca, né? Dificuldade de engolir pela diminuição de saliva. E aí efeitos depois, isso aí raramente pode se tornar um problema crônico, né? Com relação às glândulas salivares, né? E ter que fazer algum tratamento depois bem específico para isso. Mas essa perda de paladar e de cheiro, de olfato, isso pode se tornar crônico também ou é raro? É raro. Ou não? É raro. Hoje em dia é raro. Mas é bem raro, sim. Hoje em dia é raro, mas né, como a gente falou no primeiro episódio lá, isso era uma coisa bem comum. Né? E porque a gente não adotava esse estímulo, por exemplo, da salivação, que ajudou muito a diminuir. Né? E hoje muitos poucos pacientes, né, que voltam a se queixar disso. Né? Então, a hidratação e os cialogogos, né, as substâncias ácidas e azedas que estimulam a salivação, é o que diminui a possibilidade disso acontecer. Por isso que por isso que eu falo que esse tempo todo que é feita a iodoterapia, existem ainda muitos mitos que foram criados. E um deles é esse. Porque eu vi falar que eu vou perder a salivação, né? Que eu vou me tornar estéril. Então, tem vários mitos que hoje a gente conhecendo e sabendo também melhor o manejo, a gente conseguiu melhorar bastante, principalmente esses sintomas. E essa parte dentro da clínica, essas horas ali é importante porque a gente tá ali e mostra. Não, claro. Falando, né? Tá aqui, você tem que fazer o bochecho. Você fica ali fiscalizando, né? Se fez ou não, né? Se está tomando água. Porque aquilo ali, essas primeiras horas que são as mais importantes, né? Sim. Para prevenir complicações. Mas essa parte do bochecho e da hidratação, vocês orientam mais ou menos até quanto tempo pós? Uns 2, 3 dias pós? A questão da hidratação, eu peço que durante o período de cuidados em casa, que eu acho que a gente vai comentar na sequência, até a data da cintilografia, da PCI, ele continue tomando mais líquido do que o normal. Não precisa tomar na quantidade que ele tomou durante a internação. Mas que ele continue se hidratando, inclusive estimulando o funcionamento do intestino, que isso também é importante. Né? E uma coisa que eu não sei se eu aproveito só para resgatar um pouquinho, que os pacientes questionam muito, né? Quando eles entram na clínica, eu vi falar no primeiro episódio ali, do 2º episódio, que como é que é o quarto, que todo mundo acha que é uma caixa blindada. Então é um quarto, eu sempre digo, é um quarto de hotel, né? Tem todas as regalias lá, tem televisão, tem internet, tem tudo, fica ali, pode levar um livro, né? Muitos questionamentos, posso levar o celular, já tem gente que associa a radiação com o celular, não tem nada a ver. O livro tem que ficar lá também, porque a gente conversou que a roupa da internação tem que ficar lá, normalmente, né? A gente monitora, tá? A gente orienta a trazer um livrinho lá, uma palavra cruzada, algum livrinho esses, né? Mas por quê? Porque muitas vezes o paciente, ao folhear, vai, né? E pode a saliva estar contaminado, não vou deixar levar para casa. Então a gente acaba orientando a trazer um livrinho mais velho. Mas o que eu quero falar? Porque existe também alguns cuidados que a gente tem na clínica justamente para não haver uma contaminação para os outros pacientes. Né? Então, como o doutor Aurélio comentou, o paciente vomita. Contamina, muitas vezes a gente tem que fechar o quarto e implica todos nos tratamentos sequentes
conta que a gente não consegue controlar aquela contaminação, né? E a radiação, o iodo em si tem a meia-vida alta, que isso dificulta a liberação do quarto, né? Então, por exemplo, todos os objetos passíveis de contato com o paciente, a gente coloca invólucro de papel filme, orienta o paciente a manipular tudo dentro do quarto de luvas de procedimento, né? O paciente urinar sentado quando o homem, né? Dá bastante descarga, assim como esses cuidados também são dados para o paciente quando voltar para casa, só que essa questão de usar luva, máscara, a gente não pede, tem alguns serviços que falam em usar máscara, até hoje eu quero saber o porquê, né? Mas tem serviços que adotam, talvez é por causa da saliva, mas não é o que recomenda as recomendações internacionais, então a gente não adota isso, mas a luva a gente pede para usar ali, por quê? Porque quando o iodo está abundante no corpo, ou seja, nas primeiras horas, existe uma contribuição maior de ser eliminado pelo suor. Né? Então, por exemplo, a roupa que o paciente vai vir, a gente pede que traga uma roupa velha, né? Para a gente já descartar. E em casa, o paciente não precisa ter essa preocupação de descartar a roupa. Tá? Por quê? Porque se contaminar é uma quantidade muito pequena. Então, o simples fato de, como a gente orienta, de ele lavar separadamente do resto da família, já resolve. Mas a roupa ali, a gente pede que traga velha. Eu me lembro no início da clínica que chegavam lá, a clínica bonitinha, chegavam as senhorinhas com os pijaminha novo. Aí eu disse, tem que segurar, e vai segurar aí uns 3, 4 meses. Não, mas como assim? E depois devolviam. E tinha gente que batia a porta lá e disse, eu quero o meu pijaminha que eu comprei. Então agora a gente já traz uma roupa velha, né, pra gente descartar. Na verdade não descarta, até saber como que a gente faz. A gente deixa num depósito de rejeito radioativo, decaindo a radiação, e quando atinge valores praticamente zero de radiação, a gente lava e faz doações, né? Então a gente tem uma quantidade grande de... E, Thiago, e o celular? Quando o paciente está lá internado? A gente passa esse invólucrozinho para manuseio. Os controles, né? Claro. Controle, em casa não precisa ter esse cuidado. Não, em casa não tem, porque aí a eliminação... Sim. A eliminação pela via do suor vai ser muito pequena, que não vai ter esse problema. Posso cozinhar? Eu digo para as mulheres assim, tu quer que eu diga que pode ou não pode? É igual lavar louça, né? Vai lavar louça 10 anos. 10 anos depois de operar. Foi o que eu falei lá em casa, são 10 anos depois de operar. Então, esse manuseio aí não tem problema nenhum quando retorna para casa. O que o médico falou, né? Não. Às vezes eles perguntam e falam, lá em casa eu falei que são 10 anos, vê se não vai estragar o movimento. Até me perdi aqui. Aurélio, então esses sintomas a curto prazo, enquanto está internado, uma semana depois a gente conversou. E a longo prazo, o que pode acontecer de efeitos colaterais, de efeitos adversos do iodo? Então, os mais preocupantes são com relação a câncer, né? Uma segunda neoplasia, que muitos perguntam, né? O iodo pode me dar câncer no futuro? Esse é sempre um medo importante, né? Então, a chance ela não é zero, mas ela é muito baixa, muito baixa. Ela é um pouquinho maior relativamente em crianças, né, e adolescentes. Em pessoas mais jovens, né? E isso pode se manifestar 10, 20 anos depois, pode ter alguma relação. É difícil de correlacionar também, porque aquilo já você não tem parâmetro de comparação, né? Como poderia ser uma casualidade também, né? Uma neoplasia que surgiu 20 anos depois, será que é do iodo? Bem difícil de se correlacionar isso. Então, nos estudos todos mostra que existe um leve aumento, mas assim, não é significativo. Está relacionado com a dose, que a gente já falou que não é dose, com a atividade. Sim. Atividades muito altas, em teoria tem um risco um pouco maior. Principalmente as cumulativas, né? Você vai tomando doses cumulativas. Até 100 é muito tranquilo, né? De 100 em diante ele aumenta um pouquinho. Mas assim, as doses cumulativas de 500 a 800, elas têm uma relação maior. Saiu um trabalho em 2007, um trabalho relativamente... Porque é um trabalho difícil de ser feito, né? Até vou explicar o porquê, eu explico para os pacientes. Mas em 2007 saiu um trabalho que, que uma dose cumulativa de 1000 milicurie aumentaria em 2% a incidência de leucemia. Então, é um tratamento seguro, né? E os pacientes me perguntam, né?
eu vou tomar o iodo, você exposto à radiação, eu tenho que ter todos esses cuidados de isolamento, cuidar das outras pessoas. E para mim? Tem aquela justificativa. Hoje a radiação ela só pode ser utilizada com justificativa médica, né? Então, para uso médico, para um benefício próprio do paciente. Então, por exemplo, tomografia, raio-x e radiação, o que causa, ninguém sabe. E eu até brinco, nunca ninguém vai saber. Por quê? Porque tu não vai poder hoje, pelas normas e recomendações internacionais, tu não vai poder fazer um estudo irradiando uma população para ver o que lá na frente eles vai ter. Sim, então, por isso que isso aí nunca ninguém vai saber. O que a gente tem de evidência é de acidente. De acidente, justamente. Então, hoje está para sair agora o estudo de Fukushima, ali a região de Fukushima, né, que vai fazer, acho que já fez 10 anos, vai sair um estudo para ver, porque teve população de que não quis sair dali para servir como estudo. Então, essas, mas são outros tipos de outras doses de radiação, mas para uso médico, hoje não se conhece. Então, a gente só utiliza quando realmente tem benefício para o paciente. Aqueles pacientes que não têm, a gente tem que preservar, justamente pelo aquele princípio ALARA, né, que é o princípio de proteção radiológica da Agência Internacional, que deixa as doses sempre mais baixas. Não faz sentido nenhum, né? Você tem um problema agora que é tratado com a radiação. Aí você vai deixar de tratar porque daqui 20 anos você pode ter outro e você nem sabe se pode. Então, assim, não tem muito... É isso que você falou, né? Mas é um tratamento muito seguro, né? Muito sempre diz, não, você tem um câncer agora. Exatamente. Você não vai por uma probabilidade pequena daqui a 20 anos de aparecer uma doença pelo tratamento. Mas você tem um câncer agora, você tem que tratar isso agora. E o estudo que você falou são 1000 miliquiris, né? Isso aí seria 5 iodoterapias aumentar em 2%. Na dose mais alta que a gente usa para metástase à distância, então... Para aumentar em 2% a probabilidade de ter uma leucemia. Então, assim, não é a realidade da maioria dos pacientes, né? E até acho que para chegar em 1000, eu nem sei se a gente... Eu nunca vi. Acho que não... Nunca vi. Eu já tive paciente que chegou em 600, mas... a gente fez com o MBG, né? Para tratamento para tumor neuroendócrino que chegou a esse valor. Então... E a paciente também, né? A paciente também. Aurélio, e mudando um pouquinho de assunto, falando agora da questão da gestação, da gravidez. Da fertilidade também que vocês comentaram. Fertilidade, tudo isso. Muda alguma coisa da fertilidade do homem ou da mulher? E se a mulher quer engravidar, como é que é esse cuidado? O que tem que fazer? Então, existem descrições de modificar a espermatogênese, né? Também. Mas seriam alterações transitórias. Né? E na gravidez, sim, tem um risco, um risco que a gente pede para que a pessoa fique controlando para não engravidar por um ano. Né? Um ano depois do iodo, cuidar para não engravidar. É bem seguro, um ano. Né? A maioria dos trabalhos mostra até 6 meses. 6 meses ou um ano. Mas então, um ano é bem seguro. 6 meses seria praticamente suficiente. Então, para o excesso de zelo, a gente pede um ano. Mas assim, aquela coisa, se a pessoa engravidar nesse meio tempo, vai ser sempre muito difícil de comprovar que aquilo tem relação com a radiação. Né? Pode ser uma malformação que tenha aleatória, né? Por um outro motivo. Né? Mas assim, uma vez que tomou radiação, nunca vai sair da cabeça da pessoa que tem a ver com a radiação aquilo ali. Então, até por uma prevenção até psicológica, assim, de estar relacionada com a radiação, a gente pede para que isso tenha muito cuidado, é uma coisa muito séria. A gente sempre pede testes de gravidez para mulheres de idade fértil, né? E para ter essa certeza, né? E esse teste de gravidez ele é feito nas vésperas assim, do tratamento, para ter bem certeza, né? Bastante certeza. E as pacientes, hoje em dia a gente tem cada vez mais mulheres tendo filho mais tarde, né? Vocês chegam a indicar congelamento de óvulos para mulheres que estão próximas dos 40, que ainda querem engravidar para guardar esse um ano? Essa é uma opção. É uma opção boa. Porque perto de 40 anos ela poderia ter esse filho ainda depois, né? Depois de um ano, tranquilamente. Então, é uma opção que se abre. Porque o que eu vi ali dos trabalhos era relacionado ao homem mesmo, que diminuía ali nos primeiros 2 anos a motilidade do espermatozoide em doses mais altas, acima de 150, né? Mas para mulheres eu acho que não tem muito, até meio difícil, né? Só que assim, você vai esperar um ano, a questão maior às vezes não é nem o efeito da iodoterapia, né? É a idade que a mulher tem que quer engravidar, que vai ter que esperar um ano, que daí já vai diminuir essa probabilidade. Então, às vezes, o congelamento é mais
por ter que aguardar esse um ano do Exatamente. que, uma boa opção. por afetar a fertilidade em si, né? Exatamente. Até para homens, a gente tem esse prazo de 6 meses a 1 ano para homens que a gente pede para evitar uma gravidez, e homens de 3 a 6 meses. A gente também sugere que evite, né? Para não ter alterações ali, né? Mas é uma preocupação que sempre se tem, né? Engravidou e tomou dose de iodo. E agora? Como é que vai ser, né? Não tem muito o que fazer. O pós não é um problema, não é tão problemático pelo que você falou, né? O que não pode de jeito nenhum é fazer a iodoterapia grávida, né? Isso vai afetar, não o risco tanto de malformação, mas mais de hipotireoidismo congênito. Por exemplo, principalmente nos primeiros 3 meses. Mas esses são os 2 riscos: hipotireoidismo congênito e malformação. Malformação. Existe uma associação de várias malformações, assim, né? Que são bem difíceis de serem comprovadas, né? Que tem uma relação direta. Sim. Muito difícil. Não faz um trabalho sobre isso, né? Os casos que aconteceram e aí vamos tentar correlacionar, né? Então acaba sendo sempre um número pequeno, né, de casos que ocorreram e que acaba tendo um N pequeno e você não consegue ter uma correlação boa, né? E, Aurélio, o risco para os acompanhantes. A gente conversou isso no último episódio, né? E eu chamei a atenção, porque os pacientes me falam assim: tá, se tem tanto risco para ele e para mim, ou, se eu posso tomar, por que ele não pode ficar comigo? Quais são os riscos para isso? O risco para o acompanhante é muito baixo, né? Na verdade não existe, né? Só pela... Sinceramente, acho que o Thiago pode comentar. O que eu comentei anteriormente, né? Assim, hoje o risco de uma exposição, por exemplo, a uma fonte como é o paciente, né? A gente não vai poder dizer quais são os riscos, porque a gente não vai primeiro mensurar a quantidade de radiação que ele foi exposto. Então, o que a gente passa são cuidados para que não haja essa exposição, né? Então, por exemplo, um raio-x hoje, um raio-x de tórax, ele tem uma dose de radiação que muitas vezes não vai chegar à exposição que ele vai estar quando estiver próximo de um paciente que fez a radioterapia. E até fazendo um parênteses, uma dose de 100 milicurie hoje para um paciente, correlacionando com a exposição, com a dose de radiação que esse paciente foi exposto por uma dose de 100 milicurie, é mais ou menos hoje uma tomografia de tórax e abdômen. Então, isso é um dado que os caras faziam uma iodoterapia de 100, e hoje tomografia é feito... Tomografia e... Justamente. Então, as pessoas se assustam com aquilo. Claro, é uma fonte radioativa, tem outros meios de contaminar as coisas, porque, né, fonte aberta, né? Mas a quantidade de dose não é uma coisa... Para o paciente vai ser equivalente. Então, imagina para um acompanhante. Então, o que a gente passa... é sempre por precaução, né? Para evitar, para não expor aquela pessoa desnecessariamente à radiação. Né? Então, eu tenho uma irmã ou um parente que está grávida, o que vai acontecer? O cuidado é o mesmo para qualquer tipo de ser vivo, até animais, né? Porque a gente não sabe quais são os efeitos da radiação, então é bom evitar qualquer tipo de ser vivo. A gente consegue imaginar um paciente oncológico que faz tomografia de tórax, abdômen e pelve a cada 3 meses. Claro. É quase como se estivesse tomando uma dose, uma atividade de iodo alta, né? Cada 3 meses é muito, e a gente não vê muito... Então, os cuidados que você falou, a gente não falou nesse aqui, foi no outro episódio que a gente falou sobre os cuidados de pós-iodoterapia, né? De afastamento. Sim. Só citou ali. Mas, assim, basicamente... o cuidado principal que a gente passa até a data da cintilografia, porque quando a gente vai ver o paciente, e nada mais é do que medir o paciente, porque a cintilografia é um detector também. Então, a gente vai ver... Quando a gente liberou com um tipo de detector. E na cintilografia a gente vai detectar a radiação com transformar isso numa imagem. Transformar numa imagem. Então, a gente só libera o paciente depois de ver essa radiação no corpo do paciente. Né? Então, por isso que os cuidados a gente passa até a data da cintilografia. Né? Então é isso. A gente, nesse período, a gente passa os cuidados. O principal é o cuidado do distanciamento. Né? Que o que acontece? Quando eu libero o paciente com uma dose a 2 metros, que é uma dose dose de público, né? Dose que qualquer pessoa pode ficar
sendo Se ele exposta. tiver 2 Tipo, essa metros... distância Essa assim, distância, tá- quando tá eu liberar adequado. da clínica, está adequado. Aham. Ah, mas vou ter que andar sempre com o escudo do paciente? Eu digo, não. Pode cumprimentar, pode abraçar. Ah, posso abraçar? Pode, não tem problema nenhum. Mas logo se afasta. Mas quanto tempo? O mínimo possível. Um abraço, cruzar, mas não, porque o paciente não precisa ficar em isolamento. Claro. Lá atrás, o paciente ficava isolado e mandava, vai para casa de praia, fica mais um tempo em Queima a isolamento. roupa, queima o colchão. Que é outra coisa. Então, quanto à exposição, o cuidado maior é a questão do distanciamento, tá? Uhum. Então, Isso tu falou que vale para qualquer ser vivo, animal, cachorro, gestante, o cuidado é o mesmo, né? Crianças, quando são crianças de colo, que eu sempre digo de colo, ali de 0 a 3 anos, que fica um pouco mais difícil, porque o pai e a mãe gerir essa questão psicológica. Não, tu não pode dormir comigo, não posso pegar no colo. Então, isso é uma situação que a gente se depara normalmente ali. E aí a gente tem que, ou o pai sai de casa, ou a mãe sai de casa, enfim, porque daí é para ter... Tem o problema da amamentação também, né? Boa pergunta. Amamentação, como é que é a E daí, gestão? pode, não pode? Não pode, ela é contraindicada, né? Porque Tem que parar. Secreta pelo leite, iodo né? Radioativo, né? Por quanto tempo? Não, permanente. 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 Então, pacientes, muitas vezes, quando tem indicação da iodoterapia, ela está amamentando, a gente até encaminha para o clínico, né? Diz, olha, a gente recomenda que seja interrompida a amamentação e não volte mais a amamentar. Inclusive, até um pouco antes, porque a própria mãe, né? Por exemplo, dei o último... A amamentação foi ontem. A gente mesmo assim te pede para parar antes, por quê? Porque senão vai reter no seio, a paciente vai se expor, né? Sim, então, vai fazer mastite, vai fazer tudo. E, Thiago, se uma jovem de 20 anos tem que fazer iodo e vai ter filho depois de... vai ter filho com 25, ela pode amamentar? Sim, ela pode. Ela não pode amamentar. Só durante. Isso. Entendi. Porque depois não vai ter mais excreção do iodo. A ideia de parar é mais pela concentração, porque ali, se ela parar 15 dias a amamentar, vai ficar ali, vai ser mais difícil de eliminar a radiação e tudo mais depois. Isso, e ela vai estar com a radiação vai fazer se uma mastite, irradiando, né? vai fazer tudo, entendi. Não é porque não poderia amamentar depois. Então, o cuidado principal... Eu até faço uma analogia para os pacientes, né? Uma vez eu enviei um insight ali para explicar quanto tempo que eu tenho que ficar das pessoas e qual a distância, né? A analogia é o seguinte... A radiação, o calor é uma forma de radiação, é uma onda eletromagnética, né? É uma onda como a radiação ionizante, que é o do iodo. Só que o calor a gente percebe, a gente tem capacidade sensorial de perceber, né? Como a luz, por exemplo, só que a radiação ionizante a gente não percebe. Mas o método de se proteger é o mesmo. Então, por exemplo, eu brinco, quem nunca brincou com uma fonte, uma vela, por exemplo, uma chama, eu vou ficar uma certa distância da chama, eu não vou me queimar. Eu cruzar com a chama, eu não me queimo. Agora, se eu ficar numa certa distância, eu vou ser exposto à radiação a tal ponto que eu me queime. Então, é mais ou menos essa analogia que eu passo para a pessoa entender que não é que cruzar com a pessoa vai deixar a pessoa irradiada ou contaminada, né? E aí a gente vem um outro ponto sobre essas questões de cuidados pós-tratamento, que além da distância, é o cuidado com as excretas. Porque daí sim pode haver um risco de uma contaminação. Então, por exemplo... Homens, a gente pede para ele, durante esse período de uma semana, urinar sentado para evitar algum respingo, contaminar o bacio. E outras pessoas podem vir se contaminar. Não urinar no box, tem muita gente, tanto mulheres, e a gente vê muito isso na cintilografia, porque em mulheres contamina as pernas, o iodo contamina, então no rastreamento a gente consegue perceber essa contaminação. Né? E além do que contaminar o box para as pessoas, né? Que as outras pessoas. Entrega a pessoa. Entrega a pessoa. Então, os talheres também, tem muitas pessoas que já se preparam, vou comprar um conjunto de talher descartável. Não precisa. Como a excreção é muito pequena, a gente pede que separe só um conjunto de talheres para ser usado nesse período, para depois de uma semana voltar a usar tranquilamente. Roupas, questão de suor. Copo. Tudo que tenha contato com a saliva, a gente pede para separar Às um vezes, conjunto. o cabelo contamina o rosto, assim, né? Porque o paciente, durante a noite, saliva, claro, baba, saliva. Né? E aí, molha o cabelo ali. Aí vem com o cabelo tudo irradiado, assim. E atividade sexual? É isso que eu ia dizer. Se tu não pode encostar e não pode ter secreção, acabou, não tem.
O cuidado a questão é a proximidade, né? E até a questão dos fluidos, né? Que pode ter material. Então, normalmente a gente pede que seja virtual. De 7 Desculpa, não aguentei. De 7 a 15 dias. Tá? De 7 a 15 dias. Tá. Mas normalmente fazendo a cintilografia, né? Porque a cintilografia a gente vai ver se ainda o paciente vai ter material radioativo sendo eliminado, né? Porque a maior parte da exposição vem do excesso e não do que foi captado para efetivamente para o tratamento, né? Então, muitas vezes, até depois da cintilografia, a gente já libera o paciente para uma vida normal, inclusive com a questão da atividade sexual. Pô, acho que... Muito bom. Várias dúvidas, né? Muitas dúvidas. Eu tenho certeza que os pacientes que estão assistindo estão gostando. E dúvidas que eu tinha. Sim. Né? Então, realmente e detalhezinhos, né? Detalhes que só quem trabalha nisso dia a dia que é verdade. Vai ficar lembrando. Eu acho que tem duas coisas que eles falaram no intervalo que vale a pena a gente levantar antes de encerrar. Um foi o que o Aurélio falou da mildarona, né? Que é um medicamento que pode interferir na preparação da iodoterapia, né? Exato. E a outra foram as tomografias, né? O contraste iodado que também interfere na preparação da iodoterapia. Acho que vale só o adendo disso daí. Mildarona tem muito iodo, né? Então tem que fazer uma suspensão de 3 meses. E aí é uma situação complicada, porque a mildarona é usada para arritmias e muitas vezes o paciente não pode parar aquilo de repente. Né? Tem que voltar no cardiologista dele para saber se pode ser substituído aquele remédio ou não e se pode parar, né? Senão acaba tendo que fazer o tratamento assim mesmo. Já aconteceu algumas vezes. Isso pode diminuir a chance de absorção. A eficácia. Eficácia, né? E a tomografia com contraste iodado, né? Isso aí é Quanto tempo antes que não pode, Thiago? Então, no mínimo 3 meses, né? Porque a gente tem hoje um limite mínimo de ingesta de iodo durante o período de dieta, que são 50 microgramas de iodo, né, por dia. A mildarona, ela vai... o contraste iodado, ela contém até 300 miligramas por ml. Então, é uma quantidade muito grande de iodo que fica circulando. Então, a gente pede que no mínimo 3 meses, né? Então, tem muitos pacientes que muitas vezes o médico clínico, ou não pelo câncer de tireoide, mas por uma outra intercorrência, solicita uma tomografia computadorizada com uso de contraste. Muitas vezes o preparo vai por água abaixo. A gente tem que reprogramar esse tratamento, e isso é bem comum. Né? Então, o paciente ficar bem atento a essa questão do uso do contraste no período de preparo. Perfeito. E uma outra coisinha que eu queria falar, que eu acho que a gente... Sempre sai. Não, é a questão do tempo de internação do paciente, que isso muitos pacientes questionam, e isso mudou muito, né? Então, eu acho que existe muito mito sobre a iodoterapia, que muitas vezes afugenta os pacientes e amedronta os pacientes. A questão que o Dr. Daniel comentou, que os pacientes muitas vezes ficam mais apreensivos com a iodoterapia do que... Eu digo, quando o paciente chega lá e diz assim, o pior já passou. Primeiro é a notícia, segundo é a cirurgia. A iodoterapia fica tranquilo, que é o mais tranquilo. Né? Mas assim, então existem muito mito, mas um dos mitos era essa questão da internação, né? Quanto tempo o paciente fica internado, a questão do quarto ali, do ambiente, que tem muitos pacientes que acham que é uma coisa escura, blindada, chumbo, né? Uma coisa tranquila. E o tempo, então, no meu tempo lá que fazia residência, deixava o paciente 4, 5 dias internado, porque não tinha limites de dose para dar alta, não tinha esses monitores. Então, deixava o paciente esse tempo, depois disso, liberava. Então, hoje, meio empírico, assim, meio empírico. E aí, a gente, na clínica, a gente tem uma demanda grande de paciente. A gente fez um trabalho, alguns anos atrás, e foi publicado numa revista internacional bem conceituada na nossa área, e onde a gente estimou o tempo, a meia-vida efetiva do iodo. Ou seja, a gente acompanhou, através desses monitoramentos que a gente faz, todos os pacientes, e a gente determinou o prazo médio que o paciente realmente precisaria ficar na clínica. E isso nos chamou bem a atenção, porque a gente sempre deixava o paciente no mínimo 24 horas, alguns 48, mas no mínimo 24 horas. E nos mostrou que o prazo médio era 10 horas, mais ou menos, porque tem muita variação, mais ou menos 4. E a gente disse, se então o paciente chegar e ficar 6 horas, vamos começar a internar o paciente bem cedo e vamos acompanhá-los durante todo o dia, estimulando a questão da hidratação, enfim. E a gente chegou que hoje, praticamente todos os pacientes, no final do dia, 6, 7 horas da tarde, a gente está liberando os pacientes. Bom para a clínica e principalmente bom para o paciente, para não precisar pernoitar. Conforto, né? Não dormir fora de casa, né? Justamente.
Poxa. Muito, muito bom, né? 14 horinhas ali e depois vai para casa. No máximo, né? No máximo. 14 horinhas, né? Não, muito legal. Satisfeito. Quero agradecer a maratona, né? Muito bom. Aurélio, Thiago, eu queria agradecer não só a participação de vocês, mas o que eu quero agradecer, Ackley, é o cuidado que eles têm com os nossos pacientes. Que, assim, os pacientes, eles vão lá, ligam lá, voltam muito satisfeitos com o tratamento que eles fazem lá na Bionuclear. Então, a gente não recebe uma reclamação, os pacientes só elogiam vocês. Então, a Adriana, assim como a Adriana, obrigado mesmo, tanto pela participação quanto por esse cuidado que vocês têm com os nossos pacientes, né, Clay? Com certeza. E obrigado, Aurélio. Suas considerações finais, né? Você ficou aí 3 horas. Muito obrigado a vocês também por esse... por esse episódio prolongado, né? De 3 episódios, na verdade, né? Mas foi muito bom para a gente esclarecer também e agradecer a vocês. E essa desmistificação, que é o mais importante, né? Então, o tratamento com iodo, ele é eficaz e seguro. Eficaz e seguro. E a gente tem toda uma capacidade, uma logística para atender muito bem esses pacientes e tentar mantê-los como se fosse quase na casa deles, né? Embora eles fiquem cada vez menos tempo lá com a gente, mas a gente está sempre à disposição. A Adriana é muito solicitada por eles, né? O tempo todo, e responde a todos os pacientes com muito carinho. Da mesma forma, o Thiago, toda a equipe da clínica, né? Bom. E os outros colegas também, que não estão aqui, mas são todos muito dedicados. Então, é uma oportunidade que a gente tem também de poder prestar esse serviço dessa forma, né? Bom, muito obrigado. Parabéns a vocês, porque isso é um trabalho social muito legal, né? De deixar o paciente esclarecido, um trabalho que a gente já queria ter também já várias vezes, mas eu acho que quando a gente marca uma entrevista para o paciente, a gente vai passar por uma consulta, mas o intuito é deixar o paciente consciente do que ele vai fazer, né? Porque eu sempre falo, brinco, né? Os pacientes saem ali, já saem para consultar o Dr. Google, né? Então, assim, que traga esses questionamentos para a gente poder sedimentar isso e explicar para cada um o que se trata, como é que vai ser feito aquele tratamento em específico. Então, todos os pacientes, eles podem entrar em contato com a gente. A Adriana é uma pessoa que está sempre direto ali no contato com os pacientes. E eu sempre digo para os pacientes, o mais importante é que eles sejam seguros do que eles vão fazer, né? Deixar o paciente, né, sem o nervosismo, né, e saber que bem informado, bem informado. Muito obrigado, Thiago. Obrigado mesmo pela bastante conhecimento aí de áreas que não são muito nosso dia a dia aí. A gente trabalha com isso, mas não diretamente, né? Então, exatamente. A gente tem relação, sabe o básico, mas é importante esses detalhes. Obrigado mesmo. Obrigado também. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ackley. É isso aí. E obrigado a você também que assistiu até agora. Deixa, quem quiser mais informações, tem o pessoal da Bionuclear, tem o site da Anicap, que tem alguma coisa de... né? Tem os comentários aqui embaixo. Tem os comentários que dá para fazer aqui embaixo. E dá para voltar aí nos 2 episódios anteriores se você não assistiu, que tem mais coisa. E a gente se vê no próximo episódio. É isso daí. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.